Profeta Joel, capítulo 2, verso 28, ele diz assim: e há de acontecer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quero que você preste atenção nisso, porque essa profecia, ela foi feita muito antes de Jesus nascer. Ela foi profetizada muito antes de Jesus crescer, de Jesus desenvolver o seu ministério, de Jesus ser crucificado, de Jesus subir aos céus, do Pentecostes vir pela primeira vez sobre a igreja. O Espírito Santo caiu pela primeira vez na igreja, mas esse texto aqui, ele foi profetizado lá por Joel. E aí que eu quero que você preste atenção nisso. Eu sei que alguns aqui gostam do ministério profético, mas quando nós falamos de profecia, nós estamos falando de profecia que ela pode se cumprir amanhã. Nós estamos falando de profecias que ela pode se cumprir daqui 50 anos. Nós estamos falando de profecia, quando nós profetizamos algo, ela pode acontecer de se cumprir daqui 100 anos. E uma boa parte dos profetas não viram todas as suas profecias se cumprirem. E essa é uma que me chama a atenção. Por quê? Porque sempre quando nós vamos falar sobre o Pentecostes, sempre quando nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nós falamos em Atos 2, e aí depois que o Espírito Santo cai, lá na parte do meio do capítulo, o apóstolo Pedro, quando aqueles que não acreditavam olham ali os judeus, ali embriagados, falando em outras línguas, profetizando, eles começam a acusar ali, e eles começam a falar assim: eles estão bêbados, né? E aí Pedro lembra, né? Lá em Atos 2, 16, 17, ele fala assim: não, eles não estão bêbados. Já predisse o profeta Joel que... Só que eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque aqui o apóstolo Pedro, ele relembra a profecia, mas ele cita essa profecia de uma forma diferente. Por quê? Joel, ele diz assim, preste atenção no texto. Joel, ele vai dizer assim: e há de ser que depois, né? Em algumas versões vão falar assim: e depois disto eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aqui Pedro, ele tem um discernimento espiritual, e ele fala o quê? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vocês percebem que a profecia, embora seja a mesma, aqui Pedro, ele faz uma colocação dela com alguns detalhes diferentes que o profeta Joel. Significa que Joel estava errado? Não. Significa que ele foi um homem de muita fé, um homem de muito relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele solta uma profecia que ia acontecer muito depois que ele tivesse morrido, mas muito depois mesmo. Nós estamos falando de milênio. E aí, quando o apóstolo Pedro, ele olha aquela situação, e aqueles questionamentos, se aqueles homens estavam bêbados, ele lembra da profecia de Joel, e ele acrescenta algumas coisas como: e nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Queridos, agora eu quero que você preste atenção nisso, porque essa profecia de Pentecostes, veja bem que ela aconteceu centenas e centenas de anos antes do Pentecostes acontecer. E eu quero trazer a realidade do que nós estamos vivendo. Depois o apóstolo Pedro, ele tem esse discernimento, ele confirma o que está acontecendo, ele confirma que é o cumprimento, ou seja, né, é o início do cumprimento da profecia dada por Joel.
E aí, nós temos que ter um entendimento aqui. Nós sabemos que a nossa geração já vive a parte dos últimos dias. Já aconteceu muito mais coisas biblicamente relatadas, biblicamente comprovadas, do que nós temos para viver, do que nós temos para acontecer. Então, aqui em Pentecostes, o que acontece aqui? O que o apóstolo Pedro, ele fala? Ele fala que está se iniciando aquela profecia ali, que naquele momento começou a se iniciar, e o Espírito começou a cair, e o Espírito começou a cair, e o Espírito começou a cair. E quando eu olho para os nossos dias, eu olho por todo esse tempo que passou, desde que aconteceu o Pentecostes, e o Espírito nunca parou de cair. E o Espírito nunca parou de cair, ele nunca parou de ser derramado sobre a carne, ele nunca parou de cair, e ele veio caindo, ele vem caindo, e ele está caindo, preste atenção, e ele está caindo na nossa geração. Mas a profecia é que nos últimos dias o Espírito cairia sobre toda a carne. E obviamente nós sabemos que ainda essa profecia não se cumpriu na íntegra, porque ele ainda não caiu sobre toda a carne. Significa que nesses últimos dias, eu digo os últimos dias, Pedro já diz os últimos dias na época dele. E Pedro, assim como nós, não sabia quanto tempo Jesus ia demorar para voltar para buscar a sua igreja. Porém, ele obediente, ele já diz: e nos últimos dias. Então Pedro, nesse momento, é a mesma convicção que nós temos hoje. Pedro tinha naquela época. Por quê? Porque ele não sabia quando Jesus iria vir, quando seria a volta. Estava muito recente a subida de Jesus aos céus, estava muito recente, e o Espírito ele continuou caindo. Pedro morreu, os heróis da fé morreram, né? Mas o Espírito foi caindo, pessoas novas foram se levantando, novos homens de Deus, novas mulheres de Deus começaram a se levantar, e se levantar, e se levantar. E eu não sei se vocês se lembram aqui, no dia 23 de fevereiro, no pré-dip, quando nós falamos e fizemos aquele ato profético, que nós tínhamos combinado, que todos os pastores que estavam fazendo parte da organização do Descende aqui no Brasil, iríamos fazer naquele mesmo momento, no finais dos cultos de sábado. Quantos estavam aqui? Aquele ato profético dos tênis, vocês lembram que nós fizemos? E nós vamos ter aqui no próximo ano, e nós vamos estar lá, amém? Eu vou pelo menos, vocês vão estar comigo lá, sim ou não? Vamos montar uma caravana para lá. Mas por que eu estou falando isso para vocês? É porque as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, o Espírito está caindo. O Espírito está caindo, mas ao mesmo tempo que isso vibra, que isso faz com que o meu coração se aqueça ainda mais, com que eu fique mais apaixonado ainda pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo, às vezes dá um desespero, dá um temor. Por quê? Porque nós vemos tantos perdidos, nós vemos tantos que não levam a sério, nós vemos tantos que vivem de oba-oba, né? Eu tive agora, eu fiquei ausente 3 semanas, porque estava fazendo a supervisão das nossas 4 igrejas no Japão. E queridos, eu falo algo para vocês: valorizem a presença do Espírito Santo, valorizem durante um louvor, durante uma pregação, durante uma célula, valorize durante um discipulado. Vocês aqui não têm noção do que é estar em um lugar gelado. Existe na nossa geração carne que ainda não recebeu o Espírito Santo. E quando eu falo que desespera, é porque a profecia diz que o Espírito vai cair sobre toda a carne, mas em nenhum momento diz que toda a carne vai corresponder ao Espírito.
O Espírito vai cair, está caindo, vai continuar caindo até a consumação dos séculos, até o dia da volta do nosso Senhor, né? Por isso que eu quis chamar essa mensagem da última chama, porque eu acredito que, como eu disse para vocês em fevereiro, que nós acreditamos nessa última onda de salvação, de avivamento que está acontecendo, não só no Brasil, mas que está envolvendo os 5 continentes. Porque quando nós falamos que nós vamos viver um avivamento, que nós vamos ver uma salvação em massa, obviamente, nós não estamos falando que apenas a nossa igreja vai viver. Outras igrejas vão viver, outros líderes, outros pastores, né? Outras cidades, outros estados, às vezes na mesma cidade, outras igrejas. Então, quando nós falamos que o Espírito vai cair sobre toda a carne, nós estamos falando sobre todas as cidades. Nós estamos falando sobre todos os estados, sobre todos os países, sobre todos os povos. Só que ele vai cair. Só que você vai ser aquela carne que corresponde com ele, ou você vai ser aquela carne que negligencia ele, que entristece ele, que apaga ele, que extingue ele. O que nós vamos fazer com ele? O que você vai fazer com essa última chama, essa última onda? E aqui nós vemos 2 homens de Deus profetizando, um no Antigo e um no Novo Testamento, com discernimento, pessoas sérias. E essa última onda que foi profetizada não foi por um, não foram 2, foram centenas de homens de Deus das mais diferentes partes do mundo, que tem esse discernimento, que tem esse entendimento. E nós temos o privilégio de fazer parte disso. E nós temos o privilégio de vivermos nessa geração. Sabe, tantas pessoas plantaram para a gente conseguir colher isso. Tantas pessoas regaram para a gente conseguir colher isso. E o que cabe a nós é dessa cultivação final, esse último cuidado, esses últimos detalhes para a colheita. E aí eu vejo, às vezes, pessoas não entendendo o que está acontecendo. Eu vejo jovens se esfriando constantemente. Lá no Japão mesmo, quando eu estava mandando as mensagens, fazendo posts assim, pessoas que estão afastadas da igreja, pastor, né, as coisas estão difíceis mesmo, eu estou afastado, está complicado, caí outra vez. Só que preste atenção agora, Tiago 5, 7 e 9 vai dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já é vinda do Senhor, está próxima. Irmãos, não vos deixes uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Queridos, preste atenção que Tiago escreve isso para exortação daquela época, para ensinamentos daquela época. E lá ele já escrevia: o Senhor, o juiz está próximo. O juiz está próximo. Só que ele estava muito mais distante do fim do que nós. Nós estamos muito mais perto do fim do que eles. E parece que esse final, esse último dia, era mais gritante diante dos olhos deles. Eles levavam mais a sério que nós temos um fim aqui, que vai acabar aqui, que nós temos um compromisso, que nós temos um propósito, que nós temos um dever para cumprir aqui. Homens que não se preocupavam com os materiais dessa vida, não se contaminavam com os prazeres dessa vida. Por quê? Porque eles tinham os olhos fitos em Jesus. A maior parte destes morreram torturados,
assassinados, mas em nenhum momento eles deixaram de acreditar e de anunciar a verdade. E sabe qual é a maior dificuldade lá? É uma que eu vejo aqui também, não diferente. Eles falavam que era muito difícil evangelizar lá. Eu falei, então vamos para a rua. Começamos a andar em Nagoya. E aí pedi para um rapaz que estava comigo, falei assim, chama esse rapaz, por favor. Eu vou falar com ele. Aí ele, mas assim chamar? Falei, aborda ele para mim, por favor, eu preciso falar com ele. E ele começou a suar frio. Parecia que ele ia cometer um crime. Eu falei, aborda esse rapaz, chama esse rapaz, eu quero falar com ele. E ele não conseguiu falar. Ele não conseguiu abordar. Parecia que tinha um muro entre ele e a pessoa. E às vezes essa realidade é clara nos nossos dias. Às vezes essa realidade é clara com a gente mesmo. Mas aí depois estava passando, um rapaz veio e abordou a gente para mostrar um panfleto de um empreendimento comercial que estava saindo ali. E aí eu comecei a fingir que eu estava entendendo tudo, né? E eu não estava entendendo nada. Ele achava que eu falava alguma coisa de japonês. E ele começou a falar e eu balançando a cabeça, dando risada. E aí esse rapaz chegou, eu falei, pergunta o nome dele. Ele falou, perguntou, ele me disse. Eu falei, fala que eu sou pastor lá no Brasil. Eu falei, fala que a gente quer começar uma igreja aqui em Nagoya. E ele olhou para mim, olhou para o rapaz, olhou para mim, olhou para o rapaz. Eu falei, fala. Ele falou e o rapaz, que legal. Eu falei, fala para ele que se nós começarmos um trabalho aqui, seria muito interessante se ele participasse conosco. E aí, eu acho que na cabeça dele, com essa dificuldade, essa resistência, essa barreira de falar de Jesus para as pessoas, ele pensou que talvez o rapaz ia xingar ele, ia humilhar ele. E o rapaz olhou para ele e falou assim, qual endereço vocês pensam em fazer? Seria muito bom, seria muito legal fazer parte. Vocês já têm um local. E aí nós começamos a andar. E eu respirei fundo, que aquilo estava gerando uma indignação santa no meu coração. E eu olhei para ele e falei assim, ele te mordeu, ele te bateu, ele te distratou? Não. Eu falei, então é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós falamos de evangelismo, às vezes nós mistificamos demais as coisas, sendo que na verdade é tudo muito simples. É tudo no nosso dia a dia. Eu perguntei, quantas vezes você já foi abordado por uma pessoa como essa? A primeira coisa que essa pessoa que te aborda quer é atenção. Depois que você escutou ela falar, ela vai escutar o que você tem para falar também. E aí chegamos numa loja, eu precisava comprar um cartão de memória para a câmera. E pensa num atendente ruim. Pensa num atendente com dificuldade. Eu acho que ele era novo ali. E ele não sabia nada. Tudo ele tinha que perguntar para um rapaz, e o outro rapaz estava atendendo. E ele começou a ficar incomodado com aquilo. No final do atendimento, tudo ali, a gente comprou algumas coisas. E aí na hora de pagar a conta, eu olhei para esse rapaz que estava comigo e falei assim, fala para ele que ele vai ser um excelente atendente. E aí ele olhou para mim assim, ele olhou para o japonês e falou, você vai ser um excelente atendente. Ele fala assim, fala que eu gostei muito do esforço dele em querer dar o melhor que ele podia. E depois que ele elogiou, aí eu falei, agora vamos para a segunda parte, né? Eu falei, fala para ele que a gente é evangélico, que Jesus vai abençoar ele, que nós vamos começar um trabalho aqui em Nagoya, e seria muito bom se ele estivesse com a gente. E aí ele começou, mas quando eu falo que ele estava suado, gente, pensa num cara que estava molhado. E ele falou, ele deu um sorrisinho meio sem graça, e falou assim, que legal, quando vocês abrirem, pode passar aqui para me convidar. Queridos, preste atenção no que eu estou falando. Não existe pessoas que resistem ao Evangelho. Existem lugares onde não tem quem pregue o Evangelho. Entende? E aqui eu pergunto para vocês, quantas pessoas passam do seu lado? Quantas pessoas te atendem?
Quantas pessoas te abordam, quantas pessoas chegam até você, e você esquece que além dos seus afazeres ali, que além das suas responsabilidades ali, o nosso principal motivo e propósito aqui é que as pessoas conheçam Jesus. Chego do Japão aqui, porque eu digo que não é diferente daqui. Chego do Japão aqui, terça-feira, vou olhar as fichas do encontro, tanto as dos rapazes como das moças, menos de 30 fichas. Presta atenção, gente. Quando eu vou falar só da região verde, mas vale para todas, tá? 240 células, 190 células, 182 células de jovens. Presta atenção, 182 células de jovens. Vamos chutar bem baixo. Eu não vou falar 10 que vai ficar feio. Então, vamos supor que as nossas células só tivessem 5 pessoas. Nós estamos falando de 900 pessoas que frequentam as células semanalmente. Presta atenção. Nós fazemos um encontro de rapazes e nós fazemos um encontro de moças por ano. Aí eu recapitulo com vocês. Se o principal objetivo de uma célula é ganhar vidas para Jesus, e o nosso último encontro foi em junho do ano passado, o que nós ficamos fazendo um ano dentro das células? Um ano, o que nós ficamos fazendo lá? Comendo? Cantando? O que? Presta atenção, quando o Espírito está caindo, o Espírito está caindo, o Espírito está caindo. Preste atenção que o Espírito está caindo. O problema não é com ele, o problema nunca foi com ele. O Espírito Santo está caindo. Preste atenção, o Espírito Santo está caindo. A questão é que nós não estamos correspondendo a ele. A questão é que nós estamos entristecendo ele. A questão é que nós estamos apagando ele. A questão é que nós estamos extinguindo ele. O que nós estamos fazendo? Estou até com receio de abrir aqui. Durante essa viagem no Japão, o chileno Vergara, ele me mandou um áudio assim: pastor, vou fazer algo que eu nunca fiz, e eu quero chamar só os amigos mais próximos. Eu quero que você me envie um jovem de 21 anos, que fale um inglês intermediário, e que não tenha vínculos com esposa nem com filhos. Aí eu disse, por quê? Ele falou, porque geralmente eu entro em países perseguidos para fazer cruzadas, onde as pessoas matam, mas eu vou passar em um que as pessoas não matam. No máximo que eles vão fazer é dar uma torturada e prender, mas depois eles soltam. Mas se você tiver um jovem aí, que tem essas características e esses critérios, traz ele para ficar 30 dias comigo. Eu quero treinar uma pessoa da sua igreja assim. Aí eu voltei do Japão empolgado, eu falei, nossa, eu vou chamar a galera vai endoidar, né? Vai fazer fila. Só que, aqui em Marília, você pode gritar, viu, Jesus, não sei, ninguém vai fazer nada. Aí como que eu pego um e mando lá, para apanhar? Imagina se pega, para tomar umas burdoadas na cara, para apanhar de pau, para ficar preso lá uns 10 dias sem comer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não, gente? A última chama, ao meu ver, ela já começou a soltar as faíscas dela. Ela já começou a soltar as faíscas. Só que, quando essas faíscas começam a ser soltas, a equipe de louvor pode subir aqui já. Quando essas faíscas começam a ser soltas, agora nós vamos viver isso aqui em Marília, principalmente onde eu moro, ali quase em Lácio. Você passa ali depois da Havan, não a Havan que está vindo aqui, mas a Havan Vidros, ali no final da Esmeralda, tem uma parte que é toda de capim.
E agora a gente sabe que é uma época que chove menos, né? Até setembro é uma época que chove bem pouco aqui em Marília. Então, próximo de setembro, o capim está bem seco. E aí, às vezes, uma bituca de cigarro que alguém joga ali, mas pega fogo em tudo. Pega fogo em tudo. Por quê? Teve o fogo, só que algo correspondeu com esse fogo. A bituca, ela cai no máximo num pedacinho assim, de 5 centímetros. Só que aí esse fogo pega aqui, essa última chama. A última chama daquela bituca, aquele cigarro não dá para ser mais tragado. Mas aquela última chaminha, aquela faísquinha dela, ela pega ali. E aí aquela chama, aquela faísquinha, que não dá para fazer mais nada, ela faz um incêndio começar. Ela faz um incêndio começar. O que isso significa, queridos? Que talvez a nós, aqui, talvez temos capim seco aqui, talvez não. E quando não tem capim seco, o que acontece? Vocês concordam comigo que o fogo passa? Mas aí depois que o fogo passa, na onde fica aquele lugar tudo preto queimado, às vezes nós encontramos um tronco que não foi queimado, às vezes nós encontramos, algum pedaço verde que não foi queimado, às vezes porque estava úmido, ou às vezes porque estava ali coberto com aquela crosta de lodo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou falando para vocês é que isso que começou a acontecer, como eu disse para vocês lá em fevereiro, não é algo que eu estou falando agora para vocês. O que começou a acontecer não vai parar, vai continuar. O Espírito vai continuar caindo, queridos. O Espírito vai continuar caindo e vai continuar caindo. Ele não vai parar de cair. Ele não vai parar de cair até que Jesus volte. A questão é: qual parte da carne você vai ser? A que corresponde a Ele, ou a que apaga Ele? Para a gente finalizar, em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, preste atenção. O texto diz assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou o lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas diligentemente buscou. Preste atenção que aqui o autor de Hebreus, ele nos faz ressaltar algo que aconteceu com Esaú. Às vezes você está trocando essa última onda, o seu chamado que já foi testificado no seu coração, a unção que o Espírito Santo já te deu, o dom que Ele já colocou em você, por um prato de alguma coisa, por um momento que é passageiro. Mas preste atenção, queridos, porque esse texto aqui me fez me retorcer na cama, porque o texto aqui é sério demais. Ele diz assim, que depois que Esaú trocou a sua herança por aquele momento, por aquela refeição, ele começou a buscar o direito de tê-lo de volta, e ele buscou com lágrimas, e o texto diz com lágrimas diligentes, ou seja, ele chorou de verdade. Ele não derramou algumas lágrimas, não. Ele chorou, ele buscou, ele urrou, porque ele queria de volta, mas não foi encontrado arrependimento no meio das lágrimas dele. Eu queria que Deus confirmasse no meu coração, para que eu terminasse a mensagem dessa maneira. E no final da ministração de louvor, o Israel disse assim, se você estava prestando atenção: é um tempo
de nós nos santificarmos, de nós nos purificarmos. Preste atenção, nós estamos falando de um homem que ele tinha um direito, que ele tinha uma herança, que ele tinha uma sentença sobre a vida dele, e ele trocou, e ele negociou por um momento, por uma refeição, a troco de nada. O que era eterno se tornou transitório. Preste atenção, o que Deus tem para você é eterno, e talvez você está perdendo por algo transitório, por algo passageiro, por conflitos insignificantes, por dorzinha de cotovelo, por rixinhas uns com os outros. Preste atenção, o texto diz que chegou um momento que Esaú caiu em si, e ele começou a chorar, e ele começou a querer de volta aquilo que ele tinha perdido, e ele começou a buscar aquilo com todas as suas forças. E Deus olha para aquele choro, e Deus olha para aquela situação, e Deus olha para a vida de Esaú e não encontra ele arrependido, mesmo no meio das lágrimas. Mesmo no meio das lágrimas. Isso me fez olhar para mim mesmo. Isso me fez olhar para a minha vida mesmo. Quantas vezes eu troquei o que Deus queria que eu fizesse por um momento, por alguns minutos, por alguns momentos, por alguma pessoa. Quantas vezes isso aconteceu? E estudando os últimos avivamentos, eu fui estudar, acho que pela 6ª ou 7ª vez, o avivamento da Inglaterra, por meio da instrumentalidade da vida de John Wesley. E ele pregando para multidões, e ele já sendo um líder, referência mundial, ele começa a fazer uma oração assim: Deus, dai-me 100 homens que temam ao Senhor e não tenha medo de nada, a não ser de pecar, e eu abalarei o mundo. Preste atenção, ele começa a pedir 100 no meio de uma multidão. Deus, dai-me 100 homens que não temam a nada, a não ser de pecar, e tenham o temor do Senhor. Ele começa a pedir no meio de uma multidão 100, e ele diz assim: com isso eu abalarei o mundo. E de fato ele o fez. A questão é, o que é que nós estamos abalando aqui, gente? O que é que você está abalando aqui? O que é que você está fazendo? Quando eu disse de alinhamento, de arrependimento, o Espírito Santo quer nos trazer de volta para o eixo. E agora eu quero que você responda. Você largou o seu ministério, você largou o seu chamado, não é porque você não quis mais, foi porque você não conseguiu. Para com essa historinha: ah, eu não quero mais, eu não tenho mais chamado, eu acho que eu me confundi. Ei, assume que você não conseguiu. Assume, porque hoje é um dia de reconciliação.